Olá, tudo bem com você? Começa agora o Identidade Geral pela sua Rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Estamos aqui para mais boas conversas. No programa de hoje, eu converso com duas pessoas muito interessantes. Eu recebo aqui o professor da Unicamp e especialista em segurança digital, Diego Aranha, que já apontou falhas de segurança em aplicativos de bancos e também nas urnas eletrônicas brasileiras. E ainda, a gente discute sobre essa busca intensa pela espiritualidade nos dias de hoje com o mestre em teologia e doutor em comunicação, Vanderlei Dornelles. Sua participação sempre muito importante e precisa ser sempre muito presente aqui no Identidade Geral. Você já sabe como participar, né? Olha, o nosso site novotempo.com/jornalismo, lá você encontra todas as nossas entrevistas, tanto do Identidade Geral como outros materiais dos programas de jornalismo aqui da Novo Tempo. Facebook, muito fácil da gente se comunicar, curta lá a página do jornalismo no Facebook, facebook.com/ntjornalismo. @ntjornalismo, você encontra a gente no Twitter e também no Instagram. Estamos esperando a sua participação sempre. Ele participou de um processo de auditoria do Tribunal Superior Eleitoral e mostrou que as urnas eletrônicas brasileiras não são tão confiáveis quanto parecem. E agora, o seu novo estudo aponta falhas de segurança nos aplicativos de bancos para smartphones. Eu recebo agora o professor de computação da Unicamp e especialista em criptografia e segurança digital, o Diego Aranha. Tudo bem, Diego? Obrigado pela sua presença, fica à vontade. Do jeito que eu li ali, Diego, a sua introdução, dá um pouco de medo aí. Será que a gente está protegido? Porque, olha, você é professor de computação na Unicamp, especialista em criptografia e segurança computacional. Com base na tua experiência, daqui a pouco a gente vai falar mais detalhadamente, inclusive essas duas pesquisas que eu citei aqui. Existe um sistema que seja 100% seguro? Posso afirmar isso? Ótima pergunta. Essa noção circula bastante na sociedade, né, de que um sistema é absolutamente seguro, mas na verdade a gente não consegue construir um sistema que seja seguro contra qualquer tipo de adversário, qualquer tipo de atacante, né? Essa é a terminologia da área. A gente sempre supõe que tem uma terceira parte que tem interesse financeiro, interesse político, algum tipo de interesse em impedir que aquele sistema forneça alguma propriedade de segurança para os seus usuários. E esse atacante, se você, por exemplo, não permite ele consumir recursos infinitos, por exemplo, ele sempre consegue montar um ataque contra um certo sistema. Então, a área não se concentra em construir um sistema que seja absolutamente seguro. O objetivo, na verdade, é tentar equilibrar custo de ataque e defesa. Então, tentar construir um sistema que seja suficientemente seguro na seguinte noção: um custo de ataque montado por essa figura, né, esse atacante, seja tão alto a ponto de ser proibitivo. Então, isso forneceria um desincentivo para o atacante e, claro, ele vai se contentar em não atacar o sistema. É mais ou menos assim que se organiza a área. Deixa eu ver se eu entendi. Então, não existe um sistema que a gente pode afirmar, não, é 100% seguro, está livre completamente de ataque. Não, sempre pode existir uma possibilidade de um ataque. A figura do hacker aí pode ser uma figura presente em qualquer sistema que a gente conheça, seja no computador, no celular, em qualquer plataforma. Agora, o que você está me dizendo, se eu entendi bem, é que sempre se constrói muros de proteção muito altos que sejam difíceis de transpor. Não que seja impossível transpor, mas quanto maior o muro de proteção, mais difícil o acesso indevido, é isso? Precisamente. Assim, é claro que sistemas distintos têm atacantes típicos distintos, né? Se a gente considerar um sistema bancário, por exemplo, a gente tem vários atacantes, vários fraudadores. Então, tem um fraudador que seria pouco equipado em recursos, que seria simplesmente o ladrão que fica fora de uma agência bancária tentando roubar as pessoas que acabaram de sacar dinheiro. Esse é um atacante do ponto de vista de segurança no mundo físico, no mundo real, certo? E tem um atacante mais sofisticado, que é alguém que já opera via internet e invade a sua máquina, por exemplo, ou instala software malicioso na sua máquina, com a sua ajuda, às vezes com a sua colaboração, em busca das suas credenciais para acesso ao banco. Então, técnicas diferentes protegem o usuário, o cliente, contra atacantes diferentes também. Eu achei interessante essa comparação que você fez do mundo real com o mundo virtual, porque tem muita gente, acho que eu penso que hoje já diminuiu um pouco isso, mas logo que começou essa história de internet banking, a gente ia ao banco através do nosso computador, muita gente, não, eu não vou usar esse tipo de coisa porque é muito perigoso, eu não confio na internet, eu não sei quem está lá e tudo mais.
como a gente estava conversando, os sistemas bancários eles podem ter algum tipo de problema e de vez em quando a gente ouve alguma história de alguém que passou por um problema, mas aí o banco vai lá, devolve o dinheiro, há uma restituição e tudo bem. Agora, do mesmo jeito que existem os assaltantes ali esperando a gente na porta do banco, existem os assaltantes virtuais. Sim. Sim, e aí a gente está seguro, a gente está inseguro, tanto no mundo real quanto no mundo virtual. Você, por exemplo, que entende de segurança na internet, não faz uma recomendação de que a gente não deveria usar o Internet Banking? Não faço essa recomendação, até é uma questão novamente, né, questão de compromissos, assim. Então, tem o custo da conveniência não utilizar esse tipo de tecnologia, certo? É muito conveniente, é muito barato você fazer uma operação bancária que você consegue fazer a qualquer instante, a qualquer momento, no conforto da sua casa, assim. Então, acho que o mais interessante é instruir, ensinar as pessoas a como utilizar esses recursos tecnológicos de maneira segura para continuar reduzindo, aumentando o custo de ataque que esse atacante, né, tem que montar. Assim. Então, acho que as recomendações são mais nessa direção. São raros os recursos tecnológicos que um especialista em segurança vai dizer não utilize esse tipo de recurso porque ele não pode ser tornado seguro de forma alguma, claro, ou ele é vergonhosamente inseguro. Assim. Existem alguns, claro, absolutamente obsoletos, assim, mas a sugestão ou a recomendação é sempre na direção de tomar precauções, de entender como o equipamento, o mecanismo funciona e como operar de maneira a obedecer, né, essas recomendações, assim. Mas esse ponto é muito interessante porque as pessoas têm uma relação muito curiosa com a tecnologia. Assim, elas costumam ter um certo mito, né, que máquinas ou sistemas computacionais eles se comportam de maneira honesta. Então, às vezes, é muito difícil fornecer recomendações e instruções precisas para um cliente, um usuário, porque de pressuposto ele já supõe que aquela informação é legítima, o que ele está observando na máquina, no computador dele é de fato autêntico, quando isso não é verdade. Assim. A tecnologia passa uma falsa credibilidade, né? Exato. A gente tem que lembrar que a tecnologia é operada por humanos, está sob a intervenção de humanos a todo momento, os programas são escritos por humanos, eles têm defeitos que foram colocados propositadamente ou acidentalmente por humanos, por mais que eles tenham sido treinados para aquela tarefa, as pessoas cometem erros, certo? Então é sempre bom observar essas coisas com uma dose saudável de confiança. Ô Diego, e aí a gente estava muito acostumado até um tempo não muito distante de usar a internet no nosso computador, mas hoje tem sido cada vez mais comum a gente usar a internet no nosso celular, no nosso smartphone. E aí você fez uma pesquisa para identificar possíveis deficiências em aplicativos de bancos brasileiros no sistema Android. E aí, dá para dizer que os nossos dados estão seguros nesses aplicativos? Eu posso dizer que eles estão mais seguros agora. No início era um pouquinho mais complicado. A gente encontrou alguns problemas de segurança, assim, não foram problemas novos do ponto de vista que a literatura científica e as boas práticas de segurança já instruíam em como agir nesses casos. Foi uma pesquisa realizada em conjunto com um aluno de graduação chamado Rafael Júnior. E a gente fez exatamente um estudo com 7 aplicativos bancários dos principais bancos no Brasil, observando quão seguras eram as conexões que esses aplicativos estabeleciam com os bancos, assim, na tentativa de montar alguns ataques, né, alguns ataques simples que a gente chama de homem no meio, onde o atacante ele entra na conexão e tenta interceptar os dados da conexão para obter credenciais de autenticação, agência, conta e senha, informação financeira que pode ser sensível, qualquer coisa, informação sensível trocada entre o aplicativo e o banco. E a gente descobriu que desses 7 bancos, 6 desses 7 bancos tinham vulnerabilidades importantes que mereciam atenção. Então, não tinha? Sem citar nomes para não fazer propaganda nem coisas desse tipo. Os resultados são públicos para as pessoas também que se interessarem, não são difíceis de encontrar, mas apenas um realmente estava blindado contra o tipo de ataque que a gente montou. Isso não quer dizer que esse aplicativo também poderia sobreviver a outros tipos de ataque, né? Lembrando, a gente estava considerando um atacante específico que tem controle sobre a infraestrutura de comunicação, então tem controle sobre a rede sem fio, que é utilizada pelo usuário para acessar, por exemplo, o banco. Então, a gente encontrou esses problemas, notificou os bancos, porque o objetivo é, de fato, colaborar com a segurança do processo. Então, a gente notificou os bancos dos problemas que nós encontramos e, atualmente, alguns dos bancos atualizaram os aplicativos para resolver esses problemas. Assim. Então, de fato, a gente tem agora um cenário um pouquinho mais seguro desse ponto de vista. Agora, onde é que está a vulnerabilidade? É na conexão? Então, por exemplo, se eu faço uma conexão do meu celular ali da minha casa, é uma coisa, usando o meu Wi-Fi. Agora, se eu estou num local público, essa conexão fica um pouco mais suscetível a ter uma intercepção?
Sim, posso dizer que sim. O protocolo que esses aplicativos utilizam com o banco, que a gente chama de SSL-TLS, o protocolo de comunicação, é exatamente aquele mesmo protocolo que a gente observa quando utiliza o navegador em casa, né? Ele é representado por aquele famigerado cadeadinho que as pessoas falam, tem um cadeadinho, então esse cadeadinho tem um outro nome, como que ele chama? SSL-TLS, né? Pois é uma sigla em inglês, mas é um protocolo de segurança que cifra os dados em trânsito, para que alguém que tem acesso ao meio de comunicação não consiga recuperar os dados que são ali trocados entre o aplicativo e o banco e nem consiga alterar aqueles dados. Então, quando você utiliza uma rede sem fio, por exemplo, o meio de comunicação está muito mais disponível para o atacante, para o fraudador, do que uma rede cabeada, porque, essencialmente, os dados são transmitidos via rádio. Então, qualquer pessoa pode interceptar essa comunicação e tentar fazer alguma coisa, né? Tentar montar algum tipo de ação maliciosa. Ô Diego, então essa pesquisa que vocês fizeram o trabalho de um hacker. Vocês entraram, invadiram o sistema desses bancos e poderiam, se vocês quisessem, buscar o dado desses clientes em 6 bancos de 7. Para esclarecer um pouco, a gente não invadiu os bancos, assim, só para deixar claro. O que a gente fez foi, a gente simulou a atuação de um hacker malicioso, né? O termo hacker é um pouco carregado, então eu sempre gosto de dizer um hacker malicioso ou simplesmente um hacker entusiasta ou bem intencionado. A gente tem hackers dos 2 tipos. Hacker é mais entusiasta de tecnologia, né? Mas a gente simulou um atacante, um agente malicioso que tinha controle sobre a rede sem fio, suponha uma rede pública de um shopping, por exemplo, que as pessoas podem utilizar para se conectar, e ele tentava interceptar a conexão entre o cliente e o banco, fazendo se parecer para o cliente como se ele controlasse o servidor do banco, assim, tentando dar a impressão para o aplicativo que está rodando a máquina do cliente que de fato está se conectando ao servidor do banco, quando ele estava se conectando à máquina do atacante. Então ele é capaz de capturar todo o tráfego trocado entre o cliente e o servidor. Aí incluía, claro, usuário e senha, né, as informações, as transações financeiras que o cliente fazia no aplicativo, qualquer informação trocada pelo aplicativo. E aí eu posso ter lá o usuário e senha, posso ter todos os dados e posso entrar depois ali e fazer uma transferência bancária. Sim, claro que a gente não efetivou ataques dessa natureza, porque não havia nenhum sentido, né? A nossa pesquisa era bem intencionada, era mais no sentido de mostrar que esses aplicativos não tomavam todas as salvaguardas necessárias para detectar a presença de um atacante com essas características, controlando o meio de comunicação. Então, acho que foi mais nessa direção, assim. Mas a área de segurança sempre tenta simular esse atacante, porque a gente sabe que pessoas se dedicam a isso, é uma atividade lucrativa no mundo real, certo? Então, o objetivo é antecipar como esse atacante pode funcionar, simulá-lo para antecipar como essa metodologia de ataque pode funcionar para tentar tomar as salvaguardas, né? Tentar projetar mecanismos que protejam sistemas desse tipo de atacante. Muito bem. A gente vai ter que fazer uma paradinha para o intervalo, daqui a pouco a gente continua essa conversa falando um pouco das falhas de segurança que o Diego encontrou. Aí ele conversou com a gente sobre os aplicativos. Ele vai falar um pouco também sobre as maquininhas do cartão que a gente usa e os caixas eletrônicos. Também existe uma certa vulnerabilidade aí, além do assunto que eu estou interessadíssimo em ouvir, que são as urnas eletrônicas brasileiras. Então, Identidade Geral volta daqui a pouquinho, não sai daí.